de facto é uma surpresa, não só pelo espaço. Eu não sei como é que o Nuno chama este espaço. Este espaço chama-se Clube Desenho e é um espaço que não é só meu, é um projeto que foi fundado por 4 pessoas que têm em comum terem sido colegas, alguns em Belas Artes, mas sobretudo na altura éramos 4 professores de desenho. Estávamos a começar a dar aulas de desenho no ensino superior. E aqui funciona como Sim, uma escola de desenho. Começou como escola de desenho, portanto eu, o Marco Mendes, que é autor de banda desenhada e pintor, o Carlos Pinheiro, que também é escultor, cenógrafo, pintor também, e a Sofia Barreira. Criámos o Clube de Desenho, na altura em conjunto. Se calhar tivemos sempre um bocado um espírito associativista. Entre o associativismo anarca um bocadinho, não é? E a coisa correu muito bem, começámos a ter muita gente interessada. Sentimos que também era uma forma de contrariar um pouco a atomização, né, que a sociedade nos impõe, de cada um no seu sítio, cada um a desenvolver a sua carreira. E à espera das exposições das galerias, nas galerias, à espera uns dos outros, não é? Sim, sendo que, por exemplo, talvez nós enquanto grupo, as pessoas que pertencem a este grupo, na maioria, agora já somos mais, já são mais pessoas, já temos pessoas que foram alunos nossos e que agora já trabalham connosco. Temos uma relação assim com o universo das galerias que é um bocadinho deslocada, nunca estivemos muito dentro desse meio, apesar de haver pessoas que trabalham com galerias, já trabalhei também, mas um bocado com um pé dentro, um pé fora do universo das artes. Eu fui músico também, já cheguei a fazer música naquelas músicas, música alternativa, né, que toda a gente cantava em inglês e fazia coisas um pouco ingênuas, inspiradas no que ouvia. A minha relação com o universo das artes se calhar, está mais ligado ao desenho e eu não diria à banda desenhada propriamente, mas às artes gráficas, aos fanzines, às revistas, aos jornais. Do que eu vi, há muito postal, há muito diário, não é? O scrapbook, sim, se a gente lhe pode chamar assim. Está entre a escrita e o trabalho narrativo com as imagens. Eu sou um bocadinho disciplinado, por exemplo, aqui no espaço, sou indisciplinado. O Marco Mendes, por exemplo, que é um autor de banda desenhada, já com vários livros publicados, é um autor de banda desenhada que eu acho que tem um trabalho mais sólido, mais formal nesse meio. Eu, de alguma maneira, vou fazendo experiências que são um pouco desordenadas, sou um bocado diletante e tenho um bocadinho o espírito assim de Penélope, né? Faço coisas, desfaço-as e depois gosto de banda desenhada, mas não tenho propriamente, ou seja, não sinto que faço propriamente banda desenhada, não é? O que eu acho que faço o que tento fazer é uma relação entre imagens que dialogam umas com as outras e que têm às vezes uma sequência. E eu gosto muito... Tentei ali um pouco, é uma expressão minha, mas de micropintura também, não é? Sim, quer dizer, micro no sentido da... São desenhuras, da escala. Talvez uma desenhura. Desenhura é um termo. É um termo de uma amiga minha chamada Marta Bernardes, que escreveu o texto da exposição que diz que são desenhuras. A Marta, pois, que eu conheci das coletivas das Quintas de Leitura, sim. Exatamente, o grupo. Eu fiz parte da Caixa Geral dos Despojos. Exatamente. Também já fiz música com ela nessas. Sim. E, de facto, tem sido um movimento muito... E estamos aqui nas imediações de um velhíssimo amigo também, que a gente chama de Paulo Gunga também, que é um homem que a certa altura até estava a desenhar em boletins de Totoloto e de Euromilhões, que são ideias fantásticas, ideias quase minimais e quase de reciclagem de objetos, não é? Sim, e eu sinto mais próximo, se calhar, desse universo, por exemplo, do Paulo Ciães Monteiro, que é um universo de uma espécie de lado lúdico do design, um bocado transgressor, indisciplinado. Eu sei que é um homem que está sempre a filmar e a desenhar, não é? Sim. O dia inteiro, desde há anos e anos e anos, tem ali registros. Eu tenho algumas coisas dele e dá-me muito prazer conhecer reconhecer este ambiente. Sim. E saber que há muitas pessoas que não estão naquela dimensão lá está, da galeria, do vernissage, do curador, como diria o Fernando, que está ali meio em off, mas está a filmar tudo. Agora, a arte
digital, que para mim é verdadeira arte digital, porque está a ser digitada. Com os dedos, não é? Para mim, continuo a escrever. O próprio trabalho, no meu caso não interessa, que é um caso clínico, mas agora tenho resmas de papel antigas e escrevo no verso para dar vida. Sim. Há avisos do IRS e não sei o que. Sim. Eu subverto aquilo com textos que acho que são importantes. Sim. E a primeira sensação que tive quando cheguei foi a de uma certa opacidade e escuridão mesmo, não é? Em que é preciso estar ali a investigar. Lá está, eu tive que pôr os óculos para ver para o que se aproximar, não é? Exatamente. Para não ser apenas a mancha. Sim. Eu acho que em relação a essa questão de ter de se aproximar, ter de pôr os óculos, eu, por exemplo, que faço trabalhos para edição, para livro, gosto muito de vê-los planificados na parede, ou seja, eu gosto de os desdobrar espacialmente. Sim. E até há uma imagem que eu gosto particularmente de algumas destas histórias, é que para as ler é preciso fazer o que o personagem está a fazer, que é andar no espaço. E de alguma maneira agrada. Nós estamos a ter uma exposição agora aqui. Exatamente, sim, está desde janeiro, vai terminar 28 de fevereiro, chamada Máquina Zero, e que tem um conjunto de histórias curtas para um possível livro que estou a fazer já há alguns anos e tem algo a ver com o léxico da banda desenhada, sendo que para mim são sobretudo uma coleção de histórias e de coisas que eu vou amontoando e cuja ligação é o facto de terem imagens que por vezes sugerem sequências, sugerem elos entre as diferentes histórias, há ligações às vezes subliminares, por exemplo. E quem leva isto, o que lhe faz? Eu não vendo estes desenhos à partida, pronto. Ou seja, este sendo uma galeria, nós fazemos exposições onde há um lado mais comercial, as pessoas podem comprar, mas como eu estou a fazer o livro e quero ter tudo junto. Exatamente, ainda para junto, não vender. E, portanto, há algo. Primeiro, há uma relação com estes trabalhos que é totalmente diletante e feito como um amante. Ou seja, não, é um trabalho feito pós-laboral, não é? Portanto, eu tenho o meu trabalho como professor, o meu trabalho doméstico com os meus filhos em casa, e isto é feito fora de horas. E também porque não dependo desse trabalho, tenho a liberdade de fazer o que me apetecer e de interrompê-lo. Mas eles nunca foram desenhos feitos propriamente para serem um objeto muito importante. Eu, na verdade, não dou muita importância. Faz-me lembrar aquela fase pós-pop dos filmes do Andy Warhol, que é Candy Darling, que é um sujeito que quer comprar uns sapatos que teriam sido posse numa artista decadente e tal, e não sei, e claro, o homem vivia miseravelmente e era gente, é uma daqueles travestis, é Candy Darling, a personagem, e a certa altura eu começo ali a especular sobre o preço e eu acho muito interessante, e era um quote que ficou na minha vida, que ele de repente decide, olha para a pessoa e diz, não, eu não vendo, começa-lhe a dar 10 mil, 20 mil dólares e ele, não vendo, isto é meu, e não vendo. Até lhe podia dar, mas não vendo. Mas essa posição que começou no chamado trash art, não é? Que ele a certa altura começa a minimizar. Estes sapatos pertenceram, sei lá, a Gloria Swanson, mas hoje são lixo. E não sei o quê. Eu, pois, mas é meu. E eu exponho aqui. É a parte mais, é a obra mais importante da minha casa, a coisa mais bonita que eu tenho. Não vendo. Sim, hoje em dia também eu acho que há uma tendência para tudo ser transacional, tudo ser uma mercadoria, não é? E aí as imagens são uma mercadoria, são aprisionáveis, não é? E eu acho que às vezes para sobreviver a isso é preciso ter uma relação com estas coisas, como eu tenho, se calhar com o desenho, com a música, quando era música, que é estar mais interessado no próprio processo de as fazer, de elas servirem de alguma maneira para, não propriamente para passar uma mensagem, mas para eu próprio me entender, um trabalho psicanalítico que é partilhável, ou seja, que é um convite leitura, aos outros lerem de alguma maneira, aos outros participarem nisso. E aquela leitura budista que ainda ontem, e dos senhores que não aceitam nada e dão se quiserem, não é? Sim. Quer dizer, é mais fácil dar do que vender. Sim.
Sim, há um lado nas artes, em qualquer arte, seja na música, no cinema, né? Mas as pessoas têm de sobreviver de alguma maneira, e quando digo sobreviver, têm de pagar as contas, mas às vezes sobreviver para poderem continuar a fazer as coisas. E às vezes eu acho que isso faz com que algumas coisas se desenvolvam, ou seja, o mercado ajuda a desenvolver, ou seja, haver editores de livros faz com que haja provavelmente mais pessoas a trabalhar nessa área, de livros e de discos, né? Por outro lado, eu acho que por vezes se perde um bocado o que é o essencial, que eu acho que o trabalho é um bocado uma coisa que eu ouvi há pouco tempo num podcast entre escritores, e uma das pessoas que estava a falar, que é uma pessoa que trabalha numa livraria em Lisboa, falava sobre a ideia de que o poeta, por exemplo, o escritor, o trabalho dele é fazer um trabalho contra si próprio, ou seja, contra a própria ideia de que o escritor ou o poeta é uma pessoa diferente dos outros, seja metafisicamente ou o que seja. E para mim é um bocadinho isso também, ou seja, eu sou muito mau a vender coisas, mesmo quando fazia música nunca ganhei dinheiro nenhum. Até acho se calhar uma rebeldia, que é não querer fazer o que estão à espera, de alguma maneira, e não tenho estratégia. Por exemplo, há pouco tempo atrás ouvi uma pessoa dizer qualquer coisa como isto numa exposição, dizer que os artistas hoje são pessoas que pensam estrategicamente, em 2 anos, agora eu estou a trabalhar sobre este tema, né? Em jeito de cómico, mas verdadeiro. Um artista, uma amiga minha que é artista também, conta que um artista da praça, daqueles que fazem muitos projetos e recebem muitos financiamentos, lhe contava que gostava muito do trabalho dela, mas dizia assim: tu és muito ingênua porque fazes o que te apetece, e não pode ser assim, tu tens... E disse-lhe, em jeito de conclusão, disse: olha, eu, por exemplo, consulto as revistas e os sites e os autores de referência para saber o que é para fazer nestes próximos 2 anos. Pois. E aquilo foi dito de uma maneira tão... Ela disse que ficou chocada, né? Foi dito de uma forma tão seca, mas realmente verdadeira, um bocadinho este fenómeno Trump, não é? Dizer assim: olha, não, eu faço isto mesmo, eu vou ver o que é para fazer. Exato, o que está à espera. E como é que uma pessoa foge isto? Por mim, a minha maneira é primeiro não me levar a sério enquanto artista, ou seja, é um bocado aquela coisa penso que é da invenção de Dia Claro, em que o Almeida Negreiros, Almada fala da vontade de se referissem a ele como um homem, como quem diz: vai ali um cão, não é? E ter, no fundo, uma intensidade, uma necessidade, uma inquietação que uma pessoa quer partilhar. É uma questão de hospitalidade. E eu acho que a escrita e o desenho têm um bocadinho a ver também com isso. Lembro-me uma vez uma professora minha de mestrado ter falado qualquer coisa sobre a análise da escrita, da caligrafia, da maneira como às vezes o tipo de caligrafia diz alguma coisa sobre o que é que a gente quer do leitor, né? Como se às vezes a letra é pequena, a gente quer que a gente se aproxime, era qualquer coisa deste género. É críptica, não se lê muito bem, queremos que se decifre, né? Que as pessoas percam algum tempo a decifrar. E eu acho que há, menos da minha parte, eu sinto que há inconscientemente um convite a que as pessoas se aproximem e se detenham sobre as coisas. Na verdade, esta exposição, uma pessoa se passar a ver bonecos, ver imagens, pode sentir-se seduzido ou não por isso, mas se não ler as coisas, se não tentar, de alguma forma, tentar estabelecer elos, ligações entre as imagens, torna-se uma coisa superficial. Portanto, é quase um convite a dizer: olha, se não tens tempo, passa aqui e vai-te embora. Se tiveres tempo, fica aqui um bocadinho, senta-te aqui a ver. É um bocado como convidares alguém para comer em tua casa, não é? Tu queres que a pessoa esteja lá enquanto estás a cozinhar, esteja a ver cerveja contigo, fique para depois. Se não for uma leitura imediata, eu concordo, de facto. E cada vez há menos paciência. E já que falamos disso também relativamente à música, a capacidade de atenção das pessoas está cada vez mais diminuída. Sim. Com impaciência, não é? Sim. Durante os espetáculos, as pessoas já não têm capacidade para estar muito tempo. Alguns públicos não têm capacidade para estar mais de 20 minutos, um quarto de hora, depende muito, quer dizer, começa a ser infantil quase. Porque tudo são uma mercadoria, não é? É uma música, toca aquela, não é? E é infantil. E estas artes que eu não lhe acho mais estáticas, mas que são com certeza até mais duradouras, eu creio que a arte pictórica, as pessoas cansam-se menos do que se for uma intrusão acústica, não é? Uma repetição acústica é uma coisa que tem um limite na cabeça das pessoas, até se tornar obsessivo.
Sim, e impõe, acho que é um bocado aquela coisa de estar a ver um concerto e alguém tossir ou alguém começar a falar e tira-nos daquele lugar, não é? Acho que há um texto até de Paul Valéry em que ele fala sobre isso, não é? Do que é essa coisa de estar envolvido nessa atmosfera que se criou. E a música tem um bocado isso, que é a partir do momento em que alguém entra num palco ou pega, exige algo teatral ali. Exige quase uma hipnose coletiva, não é? E para a qual tens de estar disponível de alguma maneira, tens de estar... E aqui, de facto, observando, até pela maneira de ler estas paredes, eu reparei que eu estava a ver as histórias de uma maneira... mas foi ali um princípio em que eu comecei ali a desmontar, não comecei pelo princípio. Mas é agradável às vezes. É o que eu faço nos livros de poesia. Eu raramente vou da página 2 ou 3 até à página 70 de um livro de poesia. Gosto de abrir aleatoriamente. Sim. E se for ser indisciplinado, abrir o livro à sorte. Quase lê-lo de pernas para o ar. E aqui é-nos permitido, eu acho, com esta arte. É uma coisa espacial também. Sim, a exposição acaba por ser uma síntese, no caso dos últimos 10 anos, porque tem coisas que têm quase 10 anos, apanham um período da pandemia. A exposição chama-se A Máquina Zero, pronto, é o nome que eu dou a quase todas as exposições que faço desde há algum tempo, porque já há algum tempo ando a fazer este livro e tenho exposto a partes de trabalho. A minha ideia, enquanto estiver a fazer isto, sempre fazer uma exposição que chama-se A Máquina Zero. A Máquina Zero para lá da máquina de corte. Sim. No livro e numa das histórias eu conto isso, que é a origem um bocadinho do tema, que é, pronto, quando era muito criança, os meus pais gozavam muito por eu, quando era criança, 3, 4 anos, tinha muito medo de ficar careca, como se vê, não escapei. Mas segurava o cabelo quando saía à rua porque o meu pai, que é careca, me dizia que o vento levou o cabelo. É assim uma coisa de sanção, não é? Um medo de sanção. Sim, de perda da vitalidade, uma vitalidade qualquer. Mas na altura tinha muito medo dessa música, ou mais assim, eu gostava muito da música de Máquina Zero do Rui Veloso e do Carlos Esteves, e cantava a música. Mas eu tenho um bocado a ideia que aquilo ressoava na minha cabeça, para além da ideia de rapar o cabelo. Pronto, era um bocado como ouvir falar no bicho-papão. Ou militarista até, não é? Militarista e o termo. Ou seja, as duas palavras juntas, é uma máquina e é uma máquina que leva as coisas a zero. Bicho-papão, não é? Pronto, e mais tarde, acho que mantive sempre essa imagem, essa figura na cabeça. E quando estava a fazer o livro, ou a fazer essa história, já estou a fazer há muitos anos a compilar histórias, algumas autobiográficas, algumas ficcionadas. Achei que era um bom título para agrupar tudo, não é? Quase como se fosse um rolo compressor, uma máquina debulhadora. Como se tudo pudesse ser associado a essa espécie de medo incógnito, né? Pode ser simultaneamente da morte, mas também pode ser um bocado o que a música já diz, né? Que é o medo de ser nivelado, de ser anulado, ou seja, de 1 mais 1 igual a 0, né? Por mais somas que a gente faz, vai sempre somando 0. E são, no fundo, várias histórias curtas, que têm sempre alguma dimensão, acho que alegórica, em relação à própria ideia da criação de imagem. Daí que há uma história chamada Apagão, que se passa às escuras. Sim. E que creio que foi o livro que foi oferecido aqui ao Fernando. E que existe naquele cenário às escuras também para falar um bocadinho dessa dificuldade de ver qualquer coisa, né? De e ser visto. Faz desaparecer até o objetivo, quando é lançado, não é, uma pedra sim, no vazio. No vazio. Sim. Depois todas elas vão atrás de pequenas situações. Algumas resultam de uma coisa que eu gosto de chamar um sintoma, que não é bem uma metáfora, não é bem uma alegoria, porque uma alegoria a gente sabe do que é, não é? Uma alegoria da guerra, ou uma alegoria da melancolia, mas um sintoma é um bocado esta coisa que tu dizes, dá-me aqui, não sei o que é, não é? E às vezes com as imagens ou com as histórias, por exemplo, eu retenho algumas destas histórias que são biográficas, porque de alguma maneira sinto que há qualquer coisa ali que eu sei que diz qualquer coisa, eu intuo o que é que eu quero dizer, mas também acho que ela quer dizer mais do que eu quero que ela diga. Que é um bocado esta história de quando uma pessoa conta um sonho a outra pessoa, um psicanalista, e a gente diz, olha, eu acho que isto tem a ver com isto. E ele é bem capaz de dizer, não tem a ver com o que tu achas, isto pode ter a ver com muitas outras coisas. Não é? E por isso são sempre coisas que me inquietam um bocadinho. Pois é, até com reação fisiológica, não é?
Sim. Há aquele momento de sonho que é muito e muito importante. Essa coisa que eu acho que influi os sonhos é a disposição fisiológica, é a digestão, Sim, não é? sim. Disposição, o afeto todo. E viver nesse mundo paralelo que é o do sonho, que eu particularmente adoro. Sim. E que a imagem às vezes nos faz confrontar com coisas com que sonhamos, de facto, Sim. não é? O que já vimos. Sim. O nome déjà vu, todos esses fenómenos. Sim, ligações imprevistas, coisas que nós julgávamos que não estavam associadas, não é? E existe um bocadinho essa tentativa de fazer, não são bem histórias, mas são situações narrativas, onde por um lado existe uma noção de que as imagens são algo de conflituoso, não é? Ou porque é difícil ver, porque está às escuras, seja lá porque o que é que isso significa, seja noutros casos porque são traumáticas de alguma maneira, são imagens que não saem de nós, não é? Que nós conservamos. E depois os fantasmas também, não é? Como Sim. aquele rapaz múmia, não é? Sim. Quer dizer, um fantasma, uma figura que se mantém assustadora durante... E que é uma ideia, é tal coisa que eu chamo de sintoma, é uma coisa que eu sei que significa alguma coisa, psicanaliticamente ou então metaforicamente, mas acho que não sei exatamente tudo o que ela significa. E às vezes fazer as imagens é um pouco testar e tentar perceber o que é que aquilo possibilita, não é? Um pouco como um bailarino está a trabalhar sobre uma peça e está a experimentar com o corpo uma interação com o espaço, com os outros, sem saber exatamente o que é que cada gesto quer dizer, não é? Às vezes nem quer dizer nada. Não é? E por isso a minha relação com isto não tem muito a ver com o universo da banda desenhada, com os guiões. Eu gosto muito do Peter Greenaway, que é talvez o meu realizador preferido, e que diz que os guionistas deviam ser todos mortos. Não é? Os guionistas deviam ser todos mortos. Sim. Um pouco para defender esta ideia de quando se trabalha com o cinema, com as imagens, e o cinema aí tem a música, tem o som, tem a literatura. Dos duelistas, não é? Peter Greenaway do Cozinheiro, da Mulher. Do Cozinheiro, exatamente. Drowning by Numbers e outros filmes, Pillow Book. The Belly of an Architect. A Barriga do Arquiteto. Pronto, e ele defendia um bocado esta ideia de que o cinema não se cumpriu no século XX, que tornou-se um bocado uma ilustração de textos, não é? Que ele está tão... Se pensarmos na Netflix, nas séries, nos canais de televisão, nas produtoras, está tudo tão revisto e tudo tão pensado de maneira a encaixar tudo direitinho e acionar uma resposta, que às vezes falta essa dimensão subconsciente da pessoa poder começar a fazer um filme sem ter guião. Sim. Não é a ausência de guião. O que ele não diz não é que os guionistas deviam de sempre morrer. O que ele diz é que, por exemplo, fazer um guião, e ele, por exemplo, fala desta ideia de que muitas vezes começa com desenhos. Não é? Ou seja, o guião são imagens, ou são, por exemplo, esta ideia que existe nesse filme do Cozinheiro, que é um filme que tem ambientes de cor. Não é? Não, e há pessoas que fazem muito bem. Ou seja, por exemplo, eu estou a dizer isto, não é uma... Pode parecer presunçoso, quer dizer, eu gosto também muito de coisas que são mais canónicas do ponto de vista da banda desenhada, do cinema, da música, não é? Eu, por exemplo, quando fazia música, eu tinha muita... sentia que tinha imaginação musical, levava a música para todos os lados, às vezes tinha dificuldade de voltar ao mesmo sítio. Há pessoas que fazem isso muito bem, coisas muito redondas, conseguem com uma forma que está muito trabalhada fazer qualquer coisa que é nova de alguma maneira, que nos desperta. E eu não consigo, então tenho um bocado esta necessidade de estar à procura de qualquer coisa que me inquieta, que é um distúrbio na expectativa que eu tenho do que vai acontecer. Mas acho que, por exemplo, para estas histórias que tenho aqui, eu tenho muitas vezes guiões que são muito mais associações entre imagens. Portanto, esta ideia de ter uma história que se passa às escuras e que também, se vir a parede e se ler a história na parede, lê-se melhor que no livro, começa no território, numa visão aérea até ao chão. Portanto, se calhar há uma ideia que existe como estrutura, que é a história começa no céu e desce até ao sítio mais baixo que existe e mais rasteiro, não é? E isso não é uma coisa propriamente que dependa de personagens, é mais uma coisa pictórica, imagética. Não, mas eu acho que isto é o mais interessante, saber como se faz do que ver o que está feito. Sim. Eu estou a pensar, por exemplo, num plano do Mil e Uma Noites do Miguel Gomes, do primeiro filme, creio eu, agora não me lembro qual era, que começa nos taleiros de Viana. Tem essa ideia, de ir ao cinema, de estar a ver o filme, e quando começa o filme e eles estão no barco a rondar os taleiros desativados de Viana, não sei se lembram, a imagem é isto, é a água a fazer isto. E eu estava a começar a ver o filme e pensar assim, que
plano incrível, não é? Como é que uma pessoa começa um filme já totalmente instável. E eu particularmente gosto destas coisas que eu não sei, que não dizem uma mensagem direta, não é? Mas que são, Sim, são às vezes transversais. Não é? através dos silêncios, que o cinema clássico dos anos passados, obviamente anunciava a tensão, não é? Já sabia quando ia haver a carga de cavalaria, não é? Coisas previsíveis. Sim. Ou então os momentos de tensão, diria tipo como o Hitchcock, de facto, antes da ação, por isso simplesmente metia em silêncio para o espectador não saber o que é que vai acontecer. Se eu, não é? Sim, não mostrava nada, nunca havia violência nenhuma. Isto vai acontecer uma coisa. Aquele efeito Hitchcock, acho que há uma altura qualquer naqueles Hitchcock apresenta, que ele diz qualquer coisa como: esta sala vai explodir uma bomba. Esperem um bocadinho que eu, antes disso, vou-vos contar uma coisa, não é? Foi. Não é bem assim, é muito melhor, mas é um pouco esta coisa de dizer vai acontecer qualquer coisa e depois adiar um pouco isso. Mas na verdade eu acho que as histórias em si, não sei, há histórias que são fabulosas, mas há muitas histórias que são fabulosas não propriamente pelas peripécias, não é? A Odisseia não tem uma história relativamente simples. A maneira como é contada e depois tudo que anda à volta disso, né? A riqueza da linguagem, acho que são as coisas mais interessantes. E depois quando se trabalha com as imagens, por exemplo, sobretudo quando se desenha e não se tem uma relação como eu, que não é uma relação propriamente de projetual, no sentido de dizer assim, tenho a ideia, vou passar agora a fazer o esquema e depois vou executar. Que é uma coisa que está muito em voga em todas as áreas, parece que toda a gente tem que ter projetos e a gente planeia, consegue o financiamento, ou o professor aceita, e é o contrário. Quando a coisa está feita, continua-se, quanto a mim, estupidamente, a chamar-lhe projeto. É uma das coisas que me irrita, é o meu projeto, eu às vezes por brincadeira, quando está pronto já. Se é projeto ou já é. Sim. Do ponto de vista arquitetónico da arquitetura, o projeto é antes, não é? Estou a fazer um projeto para. A partir dali, projeta-se à frente, não é? Um projétil, não é? Um projétil. Sim, e outra coisa também que no cinema, que eu também sinto que é uma coisa que existe no cinema, porque também existem muitas outras coisas, nos jogos de computador, um bocadinho tudo, que é no entretenimento, que é uma ideia um bocadinho literal de que as coisas são reais, não é? Estamos a filmar uma cena à chuva, está mesmo a chover, a gente tem que tornar credível que está a chover. Agora, a inteligência artificial certamente fará esses efeitos mais facilmente. E eu gosto mais, por exemplo, da noção teatral, de dizer assim, bate com uma coisa, um pau no chão e digo assim, vai começar isto agora, não é? E agora isto é outro sítio. E eu achei curioso no filme do João Nicolau, eu fiz ali o casting, por acaso não entrei no filme, por acaso não. Mas qual filme? Circunstâncias. Um anterior, que era o Tecnoboss. Tecnoboss, sim. Que ele dizia, e eu depois disse, mas daqui há uns telefones, ele, vamos fazer isto, mas sem os telefones. As pessoas começam a falar como se estivessem a falar ao telefone, mas não vai haver aquela ação do trim, e buscar o telefone, és tu, não sei o quê, para não. Eu achei a ideia curiosa e original. Sim, uma pessoa está a falar e de repente alguém começa a falar com ele, e ele, sim, eventualmente vou jantar a casa, mas ninguém telefonou. Sim. Às vezes essas duas ou três pequenas peças na engrenagem são interessantes. Isso é uma forma de assumir o espaço da representação como tal, não é? E não dizer esta coisa, isto é mesmo real. Uma coisa que me incomoda muito e me afasta do cinema contemporâneo é um pouco esta coisa dos atores que para fazerem... Tem que se confirmar tudo. Que emagrecem 20 quilos porque estão a fazer um personagem que passou por muitas coisas. Quer dizer, acho, é um bocado esta ideia, quer dizer, tu para fazeres de perneta tens de tornar perneta. Para te fazeres de corcunda tens de ser corcunda. E acho que se perde um pouco uma coisa, que depois, quando se desenha, está sempre presente, que é, estamos sempre a inventar uma coisa que não existe, nem é um objeto, nem é uma ideia. Também me agrada essa coisa. Ele não existe enquanto objeto, obviamente, no papel, mas está na fronteira entre as duas coisas. Sendo que, por exemplo, a minha relação... Na exposição tenho muitos cadernos, desenhos de observação, até como sou professor de desenho muito também porque dou aulas, então tenho de manter um bocadinho vivo naquela desperto, não é? Mas, por exemplo, no livro, apesar de haver referências ao real, haver luz, eu tento tratar aquilo como uma coisa abstrata, não é? Abstrata no sentido em que
não é abstrato no sentido de não ser figurativo, mas no sentido de não ser mais um espaço simbólico, sim. Ou seja, que se assemelha em alguns aspectos aos espaços que existem, mas não há nenhum espaço igual àqueles.